Oi, Léo, meu nome é Meg, tenho 11 anos e moro com minha mãe. A vida aqui em casa é simples, mas somos unidas, né? Isso que importa. Minha mãe trabalha como enfermeira no hospital da cidade e faz plantões noturnos com frequência. Eu já tô acostumada com a rotina, mas algumas noites podem ser mais difíceis do que outras. A fome começou a apertar e me lembrei de como ela sempre preparava um delicioso sanduíche de queijo para mim. Só que hoje ela estava demorando mais do que o habitual. Olhei para a esquentadeira na cozinha, um aparelho velho e meio danificado que minha mãe sempre me dizia para não usar. Ela havia caído no chão uma vez e a carcaça estava toda rachada e desajeitada. No entanto, a fome era tanta que decidi tentar. Pensei que seria uma tarefa simples, apenas colocar o pão com queijo, ligar e esperar até ficar derretidinho gostosinho. Quando coloquei o sanduíche na esquentadeira e tentei ligá-la, nada aconteceu. O pão não esquentava. Decidi então remover o sanduíche, mas assim que minha mão tocou o aparelho, a tampa fechou de repente, prendendo minha mão lá dentro. Tentei puxar a mão com força, mas a tampa parecia ter travado. Foi nesse momento que a esquentadeira ligou sozinha e começou a aquecer rapidamente. Senti a chapa ultra quente começando a queimar em minha mão e mesmo tentando puxar o plugue da tomada, nada adiantava. Eu jurava que havia algo pressionando minha mão contra aquela chapa. O calor era insuportável e a dor intensa, e comecei a perder as forças. Tudo ficou escuro. E a partir daí não lembro mais de nada. Quando acordei, estava no hospital com a minha mãe ao meu lado, visivelmente triste e preocupada. Minha mão estava enfaixada e a dor ainda era intensa. Mas o mais assustador foi ouvir o que ela me contou. Ela disse que ao chegar em casa depois daquele plantão, me encontrou no chão caído e se aproximou. Foi quando ela viu a esquentadeira aberta, com um sanduíche lá dentro. Só que o pão tinha uma marca de uma mão queimada que era minha e, estranhamente, uma mordida nele, como se alguém tivesse comido uma parte. Até hoje não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, como a minha mão ficou presa ali e como aquilo ainda ficou quente mesmo eu tirando da tomada. Quem ou o que mordeu o sanduíche? Esses são mistérios que ainda me assombram e que eu talvez nunca consiga entender completamente. E manos, adicione aí a loja do Léo no Zap, que eu vou estar mandando a lista para vocês aí de quadrinhos disponíveis que temos, beleza? Boa noite, Léo. Me chamo Ariadila. Tenho 37 anos. Eu e meus filhos somos seus fãs. Quero contar uma história que aconteceu comigo quando eu era criança. Nessa época eu devia ter uns 7 e ainda dormia com a minha avó. Minha mãe morava bem ao lado, mas à noite eu corria para dormir com minha avózinha. Uma noite meus tios foram no quintal buscar a caixa de ferramentas de um deles, que tinha ficado lá fora. Já era tarde da noite. O Binga era bem alto, quase 2 metros de altura, e o Zé foi com ele, que era bem forte. Havia um matagal nos fundos do quintal, e eles começaram a ouvir o mato se mexendo. Achando que poderia ser um cachorro, começaram a jogar pedra no mato. De repente, viram uma criatura negra enorme se levantando do mato, que disseram parecer ser um porco. Nesse momento, os dois começaram a correr muito para a casa deles. O portão era pesado e grande. Ficava escorado com um grande pedaço de viga de madeira. Estava entreaberto e os dois, no desespero, tentaram passar ao mesmo tempo pela fresta do portão. Quando finalmente conseguiram entrar se espremendo, a madeira que estava escorando o portão caiu, mano. Fez mó barulho. Nesse instante, minha avó foi ver o que estava acontecendo e encontrou eles apavorados com o que viram. Eles contaram tudo para minha avó e eu estava ali na cama dela ouvindo tudo. Eu espiei pela janela para ver o que estava rolando com muito medo. Eu vi eles vindo correndo e quando foquei a vista lá pro horizonte, pro mato, eu realmente vi algo se mexer ali. Parecia ser as costas do animal que ainda estava ali remexendo alguma coisa. Fiquei com medo que me cobri da cabeça aos pés, mesmo com muito calor. Fiquei assim a noite inteira. No dia seguinte, estava com as roupas molhadas de tanto suor por ter ficado coberta da cabeça aos pés.
No outro dia, eles foram ao local ver se encontravam algum vestígio dessa criatura aí e encontraram uma marca enorme de casco no chão. Havia uma chácara lá perto e nessa noite, o vigia disse que deu os tiros em uma criatura que saiu correndo. Isso virou assunto no bairro por muito tempo e esse acontecimento é contado até hoje de geração em geração. Meus filhos acham que é lenda, mas eu me lembro como se fosse ontem. Diziam ter sido um lobisomem, mas nunca sabemos de fato o que era aquilo que meus tios e o vigia da chácara avistaram. Espero que vocês tenham gostado dessa história bizarra dos inscritos. E se você quer enviar uma história para aparecer nesse quadro aqui, é só enviar para esse e-mail aí, ó, inscritosleo@gmail.com, beleza? Eu vou ficando por aqui, hein? Tchau! Histórias bizarras dos inscritos. E aí, Léo, meu nome é Emily e hoje eu vou contar uma coisa assustadora que aconteceu comigo. Há alguns dias fui com minha família na fazenda da minha bisa. Eu nunca tinha ido lá pra dormir, né? Sempre íamos e voltávamos no mesmo dia, mas nessa vez iríamos ficar o final de semana todo. Quando chegamos, já era umas 4 da tarde e minha bisa nos acolheu e avisou pra mim e pro meu irmão que não era pra gente sair da companhia dos nossos pais à noite, porque assim que o sol ia embora e a escuridão chegava, ele andava por ali. Perguntamos quem era ele, mas minha bisa apenas falou para tomarmos muito cuidado. Cuidado aí, meus netinhos, que de noite ele anda por aí. Não vai sair sem seus pais não, hein? Sem mim, sem nenhum adulto por perto. Porque senão pode dar ruim. Qualquer coisa, vocês botam o piniquinho do lado da sua cama pra não ir lá fora. Já havia anoitecido quando Humberto, meu irmão mais novo, acordou e disse que queria usar o banheiro. A casa era antiga e não tinha um banheiro dentro ali, mano. Tinha que ir lá fora numa espécie de cabine para fazer suas necessidades. Então eu saí do quarto sem acordar meus pais. Peguei uma lanterna e levei o Humberto para se aliviar, né? Chegando lá, eu percebi que o banheiro estava trancado e não sabia onde estava a chave. Então levei ele para ir no mato mesmo, né, ali pertinho. Enquanto ele terminava, eu olhava ao redor para ver se não havia nada de estranho. Tomei um susto quando olhei para fora da cerca e vi um homem alto e magro, com um sorriso assustador e os olhos arregalados. Dei um grito e puxei meu irmão que já havia terminado e corremos para casa de novo. Contei a ele o que eu havia visto e nós não conseguimos dormir bem nessa noite. Na noite seguinte foi eu que tive vontade de ir no banheiro, mas dessa vez eu sabia onde estava a chave. Havia perguntado à minha avó onde é que estava, né? E ela me disse que estava pendurada atrás da porta. Eu fui com muito medo, né? Deixei meu irmãozinho dormindo. O problema era meu e eu teria que resolver isso. Fui andando devagar e olhando para todos os lados. Tudo normal até agora. Quando eu estava lá dentro do banheiro me aliviando, eu escutei passos se aproximando de mim e risadas macabras. Eu sabia que era aquele homem estranho. Eu rapidamente tranquei a porta e fiquei no silêncio. Senti uns murros na porta. Parecia que toda a estrutura ia desabar. Abre essa porta! Tem alguém aí? Mas não dei um pio. Até que depois de umas meia hora, ele foi embora. Acabei fazendo o número 2 de tanto medo que eu senti. No outro dia, perguntei à minha bisa quem era ele, o homem que andava por ali à noite, e me disse que se tratava de uma alma de uma pessoa que havia trabalhado na fazenda, cuidando dos animais, e que tinha morrido há alguns anos atrás. Depois disso, chamei alguns primos meus e Humberto para irmos até a cerca, onde eu havia visto o homem, e vimos uma vaca morta, com marcas de arranhões. Ah, meu filho, eu parei de criar bicho aqui, porque ele
come tudo, mata tudo sanguinariamente. Ele vai e acaba com o bicho. Provavelmente ele se alimentava dos animais, né? Ou só fazia isso por diversão. Eu não sei, Léo, eu só sei que foi brabo isso. Olá, meu nome é Damião e quero compartilhar uma história que mudou completamente minha vida, cara. Eu morava com minha mãe em um apartamento pequeno e sempre que ela reclamava das sujeiras que eu deixava no meu quarto, eu não dava muita importância. Minha mãe estava sempre brigando comigo por causa dos pedaços de biscoitos caídos no chão, migalhas de comidas espalhadas, né, mano? E outros restos que eu deixava por toda parte. Eu confesso que eu não tinha muita preocupação com isso. Sempre varria as paradas, então ficava de boa. Ela dizia que isso iria atrair bichos pro meu quarto, mas eu nunca escutava, né? Até que um dia ela parou de varrer para eu aprender a lição, né? Tudo começou a mudar em uma noite, Léo. Quando eu comecei a escutar uns barulhos estranhos enquanto dormia. Eu era acordado por ruídos misteriosos, mas sempre tinha muito medo de olhar para ver o que era. O coração batia acelerado, mas eu me forçava a voltar a dormir, acreditando que eram apenas frutos da minha imaginação. Certa noite, porém, tudo ficou mais real. Acordei no desespero e percebi uma sombra grande no canto do meu quarto. Meu corpo congelou, cara, de medo. Eu corri para chamar minha mãe. Que é isso? Tem alguma coisa aqui dentro. Ela veio rapidamente, mas ao observar o quarto, não encontrou nada. Que é isso, meu Deus? Eu vi aquele troço ali, tinha uma coisa, eu tenho certeza. Ela disse que poderiam ser baratas sendo atraídas pelos restos de comida. Mas eu não acreditei muito, né, mano? Eu vi uma sombra grande. Barata é um negócio pequeno. Achei que era algo sobrenatural, isso sim. Se for só animais peçonhentos, tá tranquilo. Mas eu acho que não é isso não, hein? A situação piorou quando numa noite eu acordei com uma dor insuportável no pé. Ai, meu pé! Ah! Eu gritei desesperado à minha mãe, que estava passando pelo corredor. Correu para ligar a luz. Quando a luz acendeu, vimos que o meu pé estava sangrando muito. Eu jurei para ela que tinha sido um rato gigante que me mordeu. Ela parecia cética, mas quando olhamos embaixo da cama, encontramos um buraco de uns 40 centímetros de diâmetro. Meu pé inchou muito rapidamente e tive que tomar várias injeções, cara. O médico falou que se eu demorasse mais um pouco para tratar, poderia perder o membro. Depois ela falou com o síndico do ocorrido e achou estranho tudo aquilo, pois aquele buraco dava para um andar abandonado do condomínio, que só era usado para guardar bagulhos. Desde aquela noite, eu não consegui mais dormir sozinho no meu quarto. Minha mãe acabou me deixando dormir com ela, né, devido a isso. Mas, cara, eu vi realmente naquela escuridão um bicho que parecia um rato metendo o dente no meu dedo. Eu juro! Histórias bizarras dos inscritos. Olá, sou Gregory, um garoto de 11 anos, e eu vi algo bizarro acontecer na escola. No último bimestre, minha professora Carolina tirou licença maternidade. No lugar dela entrou um professor substituto chamado Denis. Ele era bem diferente dos outros professores. Sempre usava roupas pretas, óculos escuros e tinha um cabelo bem longo, parecendo um roqueiro. O mais curioso era que eu sentia que já havia visto Denis em algum lugar antes. Tudo parecia normal até que em um determinado dia, durante o recreio, vi Denis vindo do fundo da escola, um lugar onde os alunos não podiam ir. No ano passado eu tinha pulado o muro e ido lá escondido e sabia que só havia árvores naquele local. Denis estava com um guarda-chuva preto, aparentemente se protegendo do sol, o que deixou aquilo em minha mente. Chegou a hora da aula dele e em um momento uma das garotas se aproximou para tirar dúvida. Mas ele começou a ficar estranho e mandou se sentar logo, dizendo que a ajudaria depois. Nesse dia ele saiu de sala e não voltou mais. Os dias foram passando e, curioso, fui ao local proibido onde vi o professor. Foi aí que eu descobri algo perturbador. No meio
meio das árvores havia umas construções de concreto. Vi o que parecia ser uma tampa a se mover, e de lá de dentro saiu Dennis, sorrateiro, como se não quisesse ser visto. Depois de uns 10 minutos paralisados atrás da árvore, eu fui lá perto olhar, cara. Eu achava que era uma caixa de esgoto, mas na verdade era uma lápide, mano. Ali havia 2 delas. A foto de Dennis estava em uma, e ele tinha o sobrenome da escola. Esse cara já morreu e voltou para dar aula pra gente? Eu fui então perguntar à diretora o que estava rolando. A diretora me recebeu com um olhar curioso quando eu entrei em sua sala. Respirei fundo e contei tudo o que tinha visto. Seus olhos se arregalaram, mas ela se manteve na compostura e pediu que eu esperasse ali enquanto ela verificava algo. Depois de alguns minutos que pareceram horas, ela voltou com uma expressão séria e contou que o sobrenome de Dennis realmente era o mesmo da escola, pois ele era neto da fundadora. Ela explicou que Dennis tinha morrido há alguns anos em um acidente misterioso. A diretora me pediu para manter o que vi em segredo, dizendo que investigaria a situação. Nos dias seguintes, a atmosfera da escola ficou ainda mais sinistra. Dennis continuava a dar aulas, mas seus comportamentos bizarros se tornaram frequentes. Ele sempre evitava a luz do sol, fechava a janela de toda a sala e seu olhar parecia cada vez mais vazio e assustador. Então, algo ainda mais perturbador aconteceu. A diretora, enquanto investigava a história de Dennis, sofreu um acidente misterioso. Ela foi encontrada inconsciente no fundo da escola, exatamente onde eu tinha visto ele sair daquela lápide, mano. Ninguém parecia querer falar sobre o assunto. Poucos dias depois, uma nova diretora assumiu o cargo. Ela era uma mulher mais velha e gorda, com o mesmo sobrenome de Dennis. Seu nome era Matilde. Assim que ela chegou, a escola começou a mudar. As paredes pareciam mais escuras, os corredores mais frios. E não houve mais dias de sol naquele lugar. A presença de Matilde era opressiva. Ela parecia saber de tudo o que acontecia na escola e de alguma forma sempre estava um passo à frente de qualquer tentativa de investigação ou questionamento. Comecei a notar que algumas crianças sumiam por dias e quando voltavam estavam diferentes. Elas tinham marcas vermelhas pelo pescoço, pulso e outras partes do corpo. Seus olhos estavam vazios e eles agiam de maneira estranha, como se estivessem sob algum tipo de controle. No entanto, antes que eu pudesse continuar minha investigação, minha família se mudou para outra cidade. E então eu deixei a escola, né? Não sei como as coisas estão por lá hoje em dia, mas espero que tenha melhorado. Tudo começou quando eu resolvi experimentar uma parada de um conhecido numa festa. Eu não tinha coragem de chegar numa garota, então eu apelei pra isso. Maldita noite em que eu tomei essa decisão. Como eu era estrangeiro, eu tinha um pouco de receio de falar numa outra língua e ter um relacionamento ali. Eu era um jovem sadio e cheio de energia, mas esse foi o início pro abismo. Então, quando eu pisquei, já estava há alguns meses nessa vida, semelhante à de um mendigo. Eu costumava vagar pelas ruas de Las Vegas, a cidade que nunca dorme, mas onde a escuridão espreita nos cantos mais inesperados. Minha vida era um caos, alimentado pelas paradas que me mantinham cativo, sabe? Quando não conseguia mais me sustentar na superfície, encontrei um refúgio nos túneis de esgotos da cidade. Um submundo onde a sociedade preferia não pensar. Nos túneis conheci um homem que pensei ser meu companheiro de infortúnio. Nós vivíamos em parceria, coletando suprimentos e dividindo o pouco que conseguíamos encontrar. Aí, meu irmão, mais uma dose pra tu. Só vai que é mole. Depois tu me paga, cara, tá tranquilo. Mas algo estava errado. Havia algo de sobrenatural na forma como ele se movia. Seus olhos brilhavam na escuridão de uma certa forma que eu nunca tinha visto. Eu não queria acreditar naquilo, mas a verdade se revelou de forma aterrorizante para mim. Uma noite eu acordei de um sono agitado para encontrar ele. Foi quando eu o vi.
Ele estava mais preto do que a própria escuridão, pairava sobre mim. Seu rosto era distorcido, a pura personificação de um demônio. Tentei me afastar, mas já era tarde. Ele me disse que eu tinha dívida a pagar com ele. Com um golpe, arrancou meu olho esquerdo. Você está me devendo e eu vou tomar de você um olho. É o meu pagamento justo. A dor era insuportável, mas o terror de saber que estava vivendo ao lado de um demônio era pior ainda. A partir daquele momento, minha vida nos túneis se tornou um pesadelo constante. As paradas já não eram suficientes para afastar o medo e a paranoia, e em uma noite infernal, mais demônios apareceram. Quando eu acordei e vi aquilo, mano, eu não tinha mais pé, Léo. Eu tava sangrando à beira da morte e não tinha ideia de como sobreviveria. Eu, como estava sempre chapado, não consegui sentir, mano, o que aconteceu. Milagrosamente, alguém me encontrou lá naqueles túneis caído e me levou pro hospital. Acho que era alguém de alguma casa de recuperação que me achou ali e tentou me salvar. Eu só lembro que no hospital eu fui rejeitado porque não tinha documentos e fiquei nas ruas assim. Um homem destroçado, fisicamente e espiritualmente. Sobreviver era um mistério, mas eu consegui, Léo. Dia após dia eu fui me reerguendo. Agora em 2024, minha vida deu uma reviravolta. De alguma forma eu consegui sair das ruas e entrar em um programa de reabilitação. Não é fácil, mas eu estou limpo, tentando reconstruir o que resta da minha vida. As cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, são um lembrete constante dos meus dias naqueles túneis e dos demônios que enfrentei. Eu compartilho minha história para que outros saibam que mesmo nas profundezas do inferno há uma chance de redenção. O caminho é árduo, mas estou provando a cada dia que é possível. Até hoje fico pensando se aquela pessoa que eu tava junto, se era um demônio realmente, ou se era fruto dos tóxicos que consumia ali. Mas de qualquer forma, eu nunca mais quero saber disso, Léo. Valeu! Espero que vocês tenham gostado dessa história bizarra dos inscritos. E se você quer enviar uma história para aparecer nesse quadro aqui, é só enviar para esse e-mail aí, ó, inscritosleo@gmail.com, beleza? Eu vou ficando por aqui, hein? Tchau!